Olá! Vamos trabalhar mais um tema de extrema importância. Vamos ver nesse momento o direito de petição. Veja só, já estamos no artigo 168 da nossa lei, hein? Como passa rápido, não é verdade? Sei que você está adorando o curso, que você está muito satisfeito, então vamos continuar aqui. O que significa o direito de petição, hein? É o direito de pedir, o direito de requerer, né, alguma coisa dentro do seu órgão. Então você, servidor público, né, do Distrito Federal, você quer pleitear, você quer pedir alguma coisa para a administração. O que você vai utilizar então? O seu direito de petição. Olha um exemplo. Você quer tirar uma licença para acompanhar o cônjuge. Naquele momento você vai estar exercendo o seu direito de petição. Você vai pedir o parcelamento de suas férias. Você está usando então o seu direito de petição. Ou seja, sempre que você for pedir alguma coisa para a administração, você vai estar utilizando esse direito. Mas só que nós temos que detalhar isso daí lá para a sua prova, não é isso? Vamos então? Primeiramente, é assegurado ao servidor o direito de petição. É o direito de pedir, como nós já falamos, junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições. Então, se você trabalha na rede pública, na Secretaria de Educação, você vai pedir algo para a Secretaria de Educação. Se você trabalha na Secretaria de Saúde, você vai pedir algo para a Secretaria de Saúde. Se você trabalha no Poder Legislativo, você vai pedir algo lá para o seu órgão. Mas vamos lá, exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional, hein? Então, você quer saber alguma informação lá do Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre ali o seu vínculo com a administração, você também pode, sim, muito bem utilizar esse direito. Agora, vamos lá. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Vamos aqui. Então, você fez um pedido, tá, lá para o órgão ao qual você exerce suas atividades, só que o seu pedido foi negado. Veja só, você está querendo aí fazer um curso e você pediu, então, um afastamento, né, para você fazer um mestrado, um doutorado, vamos considerar isso daí. No entanto, o seu pedido foi negado, não concederam a você esse pedido. O que você vai fazer, então? Vai chorar? Não, lógico que não. Você vai entrar com um novo pedido. Nós chamamos isso de pedido de reconsideração. Você vai argumentar novamente, né, seu posicionamento e vai tentar mudar, no caso, o posicionamento, a decisão negativa do seu pedido inicial. Então, voltando aqui, você vai fazer, então, o seu pedido inicial, né, que nós chamamos aqui também de requerimento, o seu pedido inicial. Pode ocorrer do seu pedido inicial ser negado. O que você vai fazer, então? Entrar com pedido de reconsideração. Qual que é a característica da reconsideração? É porque ela é direcionada à mesma autoridade que indeferiu o pedido inicial. Então, aqui, a mesma autoridade vai rejulgar, né? Vai rever ali o seu posicionamento, ok? Continuando. Cabe recurso. Então, vamos lá, agora nós vamos trabalhar o recurso, porque nós falamos primeiro do pedido de reconsideração, que é enviado para a mesma autoridade que negou o pedido inicial. Agora, o recurso é um pouquinho diferente, hein? Só para adiantar, o recurso é para uma autoridade superior àquela que indeferiu o seu pedido inicial. Vamos aqui um exemplo, Você fez o pedido, seu pedido inicial. Seu pedido foi indeferido. Quem indeferiu foi o chefe do departamento pessoal. Indeferiu isso daqui, o chefe do departamento pessoal. Se você entrar com pedido de reconsideração, quem vai avaliar o seu pedido é o mesmo chefe, a mesma autoridade. No entanto, a lei também admite o quê? O recurso. Olha que interessante, hein? Você pode recorrer, sim. No entanto, quem vai decidir o recurso é uma autoridade superior. Então, lembre na sua prova, reconsideração mesma autoridade, recurso autoridade superior. Agora, quem vai decidir isso daqui, é o diretor, não é verdade? O diretor geral, diretor geral lá do seu órgão. Mas vamos lá, hein? Do indeferimento do requerimento. Requerimento é aquele pedido inicial que você fez já. Desde que não tenha sido interposto o pedido de reconsideração. Por quê? Então, aqui, a lei trouxe duas opções. Você pode pedir a reconsideração,
Mas se você quiser, você pode também pedir o recurso imediatamente, tá vendo? Então, às vezes você pensa assim, eu vou pedir reconsideração para aquela autoridade, né? Mas se você achar que aquela autoridade não vai te atender de maneira alguma, tá? Que aquela identidade está bem incisiva, o que você vai fazer? Você vai perder tempo com ele? Não, você pode muito bem, então, recorrer, que aí vai ser uma autoridade superior que vai avaliar aquele tema. Agora vamos lá, então, da decisão sobre pedido de reconsideração, né? Vamos lá, do indeferimento do requerimento, desde que não tenha sido interposto o pedido de reconsideração. Da decisão sobre pedido de reconsideração ou de outro recurso interposto. Então, se você pedir a reconsideração, você resolveu pedir reconsideração, se for negada a sua reconsideração, o que você pode fazer então? Recorrer, tá vendo? Você pode recorrer da negativa de reconsideração, tá? E também você pode recorrer, né, de outro recurso. Olha aqui, você recorreu para o diretor-geral. O diretor-geral negou o seu recurso. O que você pode fazer então? Recorrer para uma outra autoridade ainda superior a esse diretor-geral. Vamos considerar, agora você vai recorrer para o secretário de Educação, ou secretário de Saúde, ou diretor, né? O presidente lá do órgão, diretor-geral do Detran, presidente da Câmara Legislativa, tá vendo? Ou seja, para aquelas autoridades ali máximas, né? Dos órgãos. Agora vamos lá. Prazo para pedido de reconsideração ou recurso. Então, qual o prazo que você tem para fazer o seu pedido? Você tem 30 dias, tá? Então, seu pedido foi negado, você teve ciência do seu pedido, ou então se a administração publicar a negação, tá? Pode acontecer isso daí também. Presumos que a partir da publicação, o servidor já tenha ciência daquilo. Então, a partir da ciência, olha aqui, foi negado o seu pedido inicial, ou foi negado o seu recurso, sua reconsideração, você vai ter 30 dias, então, para recorrer, não é verdade? 30 dias para recorrer, ou então para entrar com o pedido de reconsideração. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso, deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, contados da data de seu protocolo. Então, olha que interessante. Você faz o seu pedido inicial, né, pleiteando o que você bem entender, a autoridade vai ter quantos dias para decidir? 30 dias. Se por acaso o seu pedido inicial for negado, você pode recorrer, ou se você preferir, você pode pedir o pedido de reconsideração. Qual o prazo que você tem para fazer isso? 30 dias contados da ciência da negativa do seu pedido. A partir do recebimento, né, do recurso, ou então recebimento, pedido de reconsideração, aquela autoridade vai ter 30 dias para decidir. Tá vendo? Sempre 30 dias aqui para todo mundo. Se o seu pedido de reconsideração for negado, você pode recorrer. Qual o prazo de recurso que você vai ter? 30 dias novamente. Se por acaso o seu recurso for negado, você pode recorrer de novo. Aí você vai ter novamente 30 dias. Vai ficar bem simples a sua prova, hein? 30 dias para todo mundo. Você tem 30 dias para recorrer e a administração pública tem 30 dias também para decidir, ok? Vai ficar bem simples isso na sua prova. Mas é interessante que ela ainda diz assim, ó, que o pedido deve ser despachado no prazo de 5 dias. Então, presumimos o seguinte, você vai entrar com um pedido, olha o que a lei diz pra gente, que você tem que despachar inicialmente esse pedido com o seu chefe imediato, você entrega para ele, e o chefe imediato tem 5 dias para despachar, ou seja, tem 5 dias para enviar o seu pedido, ou o recurso, ou a reconsideração, para a autoridade competente decidir, tá bom? Obviamente que na prática não tem muito isso, né? Mas para a sua prova você tem que lembrar que é assim. Na prática a gente fala mesmo, a gente entrega tudo, agora não. Para a questão de prova, você vai entregar para o seu chefe imediato. Seu chefe imediato tem 5 dias para despachar, ou seja, para entregar para a autoridade competente o seu recurso, o seu pedido mesmo, ou então o pedido de reconsideração, ok? Vamos lá. Importante, hein? São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo por motivo de força maior. Lembra que nós falamos daqueles prazos, 30 dias para fazer o, né, 30 dias para decidir, 30 dias para recorrer? Então, aquele prazo, inicialmente, ele não pode ser prorrogado, porque a própria lei diz que o prazo é improrrogável, salvo por motivo de força maior. Por uma situação excepcional, por uma situação inesperada, pode muito bem, então, ser prorrogado esse prazo, ok?
Então, a administração pública motiva, explica o porquê e pode muito bem prorrogar esse prazo. Agora, o direito de requerer prescreve. Nesse momento, o que nós vamos trabalhar, hein? A prescrição. O que significa a prescrição? É a perda do direito de ação. Ou seja, o direito não socorre a quem dorme. Já ouviu essa frase? Então, você, servidor público, tem um prazo determinado para pedir alguma coisa para a administração. Se dentro de um prazo determinado, que nós vamos trabalhar agora, você cochilar, ou seja, você não realizar o pedido, prescreveu. Você não tem direito mais de realizar o pedido, né, perante a administração pública. Obviamente, você perdeu o seu direito, ok? Vamos aqui, então, para o quadro, hein? Trabalhar isso. Então, o direito prescreve em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Posteriormente, nós vamos trabalhar, né, as penalidades ali previstas na Lei Complementar 840. Mas vamos aqui, né, entender um pouquinho isso. Determinado servidor, ele praticou uma ilegalidade, praticou um ato de improbidade, desviou recurso público. Olha que coisa feia, não é verdade? O que a administração vai fazer, então? Abre um processo administrativo e, ao final, demite o servidor, tá bom? Quando nós falamos em cassação de aposentadoria, equivale à demissão também, tá? Basicamente a mesma coisa. Só que é para punir aquele servidor que já está aposentado, tá? Aí, na prática, ele deixa de receber sua aposentadoria. O objetivo é esse. Mas o que o artigo quer dizer quanto a isso na prescrição? O servidor foi demitido, né, em determinada data, ele vai ter 5 anos, então, para tentar rever aquela demissão. Passados ali 5 anos para contestar essa demissão dele, né, ele vai perder, então, o direito de ação. Ele não vai poder mais questionar isso daí perante a administração pública. Então, 5 anos ali prescreve, né, quanto à demissão do servidor. E a lei continua dizendo o seguinte, ó, pelo mesmo prazo, hein? 5 anos, quanto ao interesse patrimonial ou créditos resultantes das relações de trabalho. Então, exemplo, o servidor saiu de férias, vamos considerar isso daí, em 2009, vamos aqui, o servidor saiu de férias em 2009, e o servidor, ele não recebeu, nesse momento, um terço de férias. Um terço de férias é constitucional. Todo trabalhador tem direito a um terço de férias. E o servidor não recebeu isso daqui, ok? Né? Como o servidor ganha muito bem, ele nem percebeu, no caso, que não recebeu essa parcela, não é isso? Tanto dinheiro assim na sua conta, você nem percebeu isso, um terço de férias. Mas vamos lá. Posteriormente, você lembrou disso daí. Você tirou lá seu extrato e viu, caramba, eu não recebi meu terço de férias, né? Até quando que o servidor pode requerer, né, essa parcela, ou seja, esse crédito trabalhista? Até 2014, tá vendo? Passou de 2014, aí ocorre a prescrição. O Estado está devendo para ele, mas ele não tem mais como cobrar, tá vendo? Ele não tem como cobrar o Estado mais, porque aqui no caso, a prescrição corresponde a 5 anos. E detalhe, hein? Por fim aqui, em 120 dias, nos demais casos, salvo disposição legal em contrário. Se tiver uma lei, a lei pode estabelecer um prazo diferente. Mas aqui no caso, nós estamos estudando a lei complementar, não é outras leis, não é verdade? Então, nos demais casos, ó, 120 dias. Então, vamos aqui relembrar esse tema, hein? Se o servidor for demitido, ele tem 5 anos, então, para tentar, né, rever o posicionamento da administração, ou seja, utilizar o seu direito de petição para, no caso, ser até reintegrado, nós já trabalhamos isso anteriormente. 5 anos também em razão de crédito trabalhista. Então, o servidor deixou de receber algum valor, ele tem 5 anos para questionar isso daí, para pedir, né, o valor ali de volta. Agora, nos demais casos, ou seja, qualquer caso que você imaginar, né, perante ali a sua relação de trabalho, você tem apenas 120 dias, leve para a sua prova, ok? Mas vamos continuar, então. Responsabilidades do servidor. Esse tema não cai em prova, não, hein? Ele despenca em prova de concurso. Vamos aqui, vamos ficar atento. Vamos lá. O servidor responde penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Nesse momento aqui, nós vamos trabalhar a responsabilidade do servidor no exercício de suas funções.
Na vida privada, na vida particular, obviamente, o direito administrativo, a lei complementar, não está muito interessada. O direito administrativo, a lei complementar, vai cuidar, sim, da vida do servidor público enquanto ele estiver exercendo sua atividade. E o servidor pode muito bem praticar alguma ilegalidade no exercício de sua função. E ele vai responder, então, poderá responder de maneira administrativa, de maneira civil e também na esfera penal. Vamos um exemplo. Ó. Determinado servidor recebeu uma suspensão. Naquele momento, né, é uma responsabilidade apenas administrativa. Ele vai sofrer uma penalidade administrativa. O servidor, dirigindo um veículo, uma ambulância da Secretaria de Saúde, acabou provocando um acidente. Ele vai ter que mandar arrumar essa ambulância, não é verdade? Então, estamos a falar da responsabilidade civil do servidor. Vamos considerar que determinado servidor receba um dinheiro de maneira indevida, né, praticando ali um ato de corrupção. Corrupção é crime contra a administração pública. E corrupção, ele vai responder, então, na esfera penal, ok? Lembre-se na sua prova que as esferas são independentes. Mas pelo único ato, o servidor pode muito bem responder nas 3 esferas. Vamos aqui um exemplo, tá? Determinado servidor praticou um ato de improbidade administrativa. Ele recebeu um dinheiro de maneira indevida. E esse ato foi configurado também como ato de corrupção. Então, veja só, ele vai responder sim na esfera administrativa, porque improbidade, corrupção configura demissão do servidor público, então na esfera administrativa vai ser aberto um processo dentro do órgão ao qual o servidor trabalha. A lei de improbidade administrativa, a lei 8429, diz o seguinte, que o servidor que praticou um ato de improbidade tem que devolver o dinheiro para a administração pública, no ato de enriquecimento ilícito, e também tem uma multa civil de até 3 vezes o valor recebido de maneira indevida. Então, exemplo, o servidor recebeu 100 mil reais, ele, né, poderá ter que devolver para a administração pública até 300 mil reais pela multa civil. E corrupção configura também crime disposto no Código Penal. Então, veja só, por um único ato, o servidor vai responder nas 3 esferas. Na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Agora, vamos continuar aqui. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados ao servidor nesta qualidade, também na qualidade de servidor público. A responsabilidade civil decorre de ato omisso ou comissivo, né? O servidor realizou o ato que não deveria ter feito, doloso ou culposo. Ele teve a intenção de causar o prejuízo, mas ele não quis causar e acabou causando o prejuízo. Que resulte em prejuízo ao Estado, ao erário, ou então a terceiro. Vamos um exemplo. Ó. O servidor que opera uma máquina, né, um tomógrafo aí de um hospital, ligou essa máquina de maneira equivocada, né, na corrente elétrica, e a máquina queimou. Ele vai ter que mandar arrumar essa máquina, não vai? Então ele vai ter um prejuízo naquele momento ao erário, ao Estado, tá vendo? Determinado servidor, aquele que estava dirigindo a ambulância, acabou provocando um acidente. Além de arrumar o carro do erário, ele vai ter também, né, atenuação regressiva no caso, ter que indenizar o particular, o Estado ali, né, por esse prejuízo, ok? Então, responsabilidade penal, cometimento de crimes, responsabilidade civil, quando causa algum prejuízo ao erário ou então ao particular. As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si. Lembra que nós já trabalhamos esse tema? Tá? Então, por um único ato, o servidor pode responder nas 3 esferas, ou então, né, responder apenas em uma ou em 2, sem problema algum. A responsabilidade administrativa do servidor é afastada, observe bem, no caso de absolvição penal, que nega a existência do fato. Então, nega a existência do fato ou de sua autoria, com decisão transitada em julgado. Vamos aqui um exemplo. Ó. Determinado servidor, ele foi acusado de praticar um ato de improbidade administrativa. Tá? Então, o servidor foi acusado de praticar um ato de improbidade e, obviamente, foi aberto lá um processo contra esse servidor, ok?
E vamos aqui no contexto. Aí o servidor respondeu na esfera administrativa. Na esfera administrativa, o servidor foi demitido. Olha lá, demitido, hein? Na esfera civil, o servidor teve que indenizar a administração pública em R$100 mil. Na esfera penal, olha lá, quando chegou na esfera penal, que é a esfera mais rígida que nós temos, o juiz, no caso, absolveu o servidor, tá? Então, o servidor foi absolvido. Agora, ele foi absolvido por, importante, é isso, negativa de fato ou negativa de autoria, tanto faz aqui pra gente. Então, o servidor, ele foi absolvido por negativa de fato ou negativa de autoria. Automaticamente, ele será absolvido também na esfera penal, na esfera civil e na esfera administrativa. Por que, então, professor, que isso vai acontecer? Veja só, se o servidor foi absolvido na esfera penal por negativa de fato ou negativa de autoria, presume-se, então, que o fato não ocorreu, não teve o desvio de dinheiro público, ok? Ou então negativa de autoria, teve o desvio, mas não foi o servidor que fez. Então, naquele momento, obviamente, ele não vai responder nas outras esferas também. Ele vai ser absolvido automaticamente na esfera civil e na esfera administrativa. Voltando ao nosso quadro. Agora, se o servidor for absolvido na esfera penal por falta de provas, escute bem, por falta de provas, aqui ele se deu bem apenas na penal. Ele vai continuar respondendo na civil e vai continuar respondendo na esfera administrativa. Agora, por quê? Se ele foi absolvido por falta de provas, o juiz tem mais ou menos, né, tem uma dúvida quanto à autoria daquilo. Ou seja, mais ou menos sabe que foi o servidor que fez aquilo, mas não tem uma prova cabal ali para condenar. Tem um princípio muito importante no direito penal, que é o indúbio pro réu. Na dúvida, em favor do réu, ok? Então, se o servidor for absolvido por falta de prova, observe isso daqui então lá na sua prova, falta de provas, ele vai continuar respondendo na esfera administrativa e na esfera civil. Vamos aqui um exemplo quanto a isso. Ó. Então, o servidor, tá, na absolvição, aquele servidor, ele foi absolvido porque a administração não por negativa de fato ou negativa de autoria. Aí vamos a um exemplo. O servidor, ele tinha sido demitido. Tá? O servidor indenizou a administração pública em R$100 mil. Só que na esfera penal, ele acabou sendo absolvido por negativa de fato ou negativa de autoria. Lembra que nós falamos que essa absolvição vai atingir a responsabilidade administrativa e a civil? Então, o que vai acontecer com o servidor? Ele tinha indenizado a administração em R$100 mil. O que a administração vai ter que fazer? Devolver o dinheiro a ele. Ele tinha sido demitido, não tinha? Por um processo administrativo. O que a administração vai ter que fazer? Olha lá, vai gerar a reintegração do servidor. Lembra que nós trabalhamos isso? O que significa a reintegração? É o retorno do servidor que foi demitido ilegalmente, hein? Não esqueça isso na sua prova, não. Porque a sua banca pode muito bem contextualizar toda a situação e começar, né, a trabalhar ali alguns casos específicos, ok? Continuando. As obrigações de reparar o dano, olha aqui, hein? Estende-se aos sucessores. E contra eles tem de ser executada na forma da lei civil. Então, vamos considerar aqui, o servidor está devendo determinado valor ao erário e o servidor veio a falecer. Os sucessores, ou seja, os herdeiros, vão responder sim naquela ação até o limite do valor recebido na herança. Vamos a um exemplo. Se o servidor estava devendo ao erário R$500 mil e deixou R$700 mil de herança, os sucessores vão responder sim
até o limite da herança recebida. Ou seja, 500 mil dá para cobrir o prejuízo e ainda sobra 200 mil ali para os herdeiros, não é isso? Agora pode acontecer o contrário. O servidor está devendo 700 mil para a administração e deixou apenas 500 mil de herança. Aí, nesse contexto, os sucessores vão responder até no limite recebido. Então, o Estado vai ficar no prejuízo aqui em 200 mil reais. Não tem como, tá? O sucessor não vai responder com o seu patrimônio pessoal para pagar a dívida de servidor, no caso, que está devendo para o erário e veio a óbito. A responsabilidade administrativa do servidor, observado o prazo prescricional, permanece em relação aos atos praticados no exercício do cargo. Vamos aqui então. A responsabilidade administrativa do servidor, observado o prazo prescricional, permanece em relação aos atos praticados no exercício do cargo. Vamos considerar o seguinte, ó. Determinado servidor praticou um ato de improbidade administrativa. Improbidade, tá? A administração pública tem 5 anos para entrar com processo administrativo disciplinar contra o servidor. Se por acaso a administração não entrar com processo em 5 anos, contado da descoberta do fato, vamos considerar, o ato de improbidade foi em 2005, a administração descobriu isso apenas em 2010, a administração vai ter 5 anos para instaurar o processo administrativo, ou seja, até 2015, sob pena de prescrição. Porque se passar desse tempo, se a administração não abrir o PAD nesse tempo aqui, lembrando, hein, o prazo começa a contar do dia que a administração descobre o fato, e não do dia que o fato ocorreu. A improbidade foi em 2005, o desvio de dinheiro público, mas a administração descobriu apenas em 2010, ok? Então a administração tem até 2015 para abrir o processo administrativo, ok? Depois nós vamos detalhar isso daí melhor, tá bom? Então, chegamos ao fim de mais um módulo, né? Mais um tema bem interessante aí para sua aprovação e também para você ficar sabendo aí dos seus direitos, tá? Sucesso aí, voltaremos daqui um pouquinho. Muito obrigado.